Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Hoje recebemos esta homenagem e queremos pura e simplesmente dizer muito obrigado a vocês. Vocês estão vivos e temos certeza que vão ficar vivos por muito mais tempo do que eu. Muito obrigado. É muito gostoso receber homenagem em vida do que morto. Porque é morto e depois que for lá para baixo, leva uma rosa, leva um buquê, faz o nome do padre e acabou, 7 dias de cuidado. Muito obrigado a vocês, um abraço. Na homenagem, o Desante reclamou de uma dor no dedão, num pé coberto por um curativo. Depois de 5 dias, ele foi internado e sem vida, após 2 meses, deixou a Beneficência Portuguesa, onde ele foi conselheiro. O seu corpo foi velado na Câmara Municipal. A Câmara que teve a sua presença durante 21 anos e 1 mês. Começou na Praça Pedro de Toledo, onde hoje é o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, e terminou aqui no Palacete São Bento, quando da transferência, onde foi a prefeitura, hoje o Palacete Carlos Alberto Manso. Por coincidência, quase filho do saudoso vereador e prefeito Desante, o Manso, que precocemente também deixou o nosso mundo. O programa de hoje, ele é fincado num texto do vice-prefeito Coca Ferraz, que se transformou no último troféu entregue ao Desante, dedicado a este agente político que marcou a sua trajetória, fez história, tem como assinado carinhosamente muitos capítulos da Morada do Sol. Está na tela da TV Ara, no site do Jornal de Araraquara, na net, o programa de 127, programa número 127, protagonista da história, focando a última homenagem ao vereador prefeito Valdemar Desante. O Colégio Progresso está comemorando, nesse mês de maio, 90 anos de vida. Uma existência marcada pela excelência do ensino a milhares de alunos. Família Progresso está feliz e com justa razão. Alberto Dines, presidente do Observatório da Imprensa, defende que o pequeno veículo deve merecer apoio cultural de quem quiser dividir a sua riqueza e o sucesso profissional com a comunidade. O jornalismo comunitário tem vantagens fantásticas sobre o jornalismo das grandes urbes, das grandes metrópoles. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. No Cantinho da Saudade, o ex-prefeito Valdemar Desante, que antes sofreu a perda também precoce da sua filha Júnia e depois da esposa Carmen Osmali. Valdemar Desante, Júnia e a dona Carmen, os 3 numa foto só. Mas a gente precisa lembrar de uma outra foto do Desante sendo homenageado com o diploma da Justiça Eleitoral, juntamente com o seu vice, o Dr. Anwar Mohamed Louawar, ele que foi vice do Desante nos 2 últimos mandatos. No primeiro, Marcelo Edgar Drouet, realmente sempre muito bem acompanhado o Desante. Desante que, com muita luz, deve estar agora com o seu núcleo familiar, né?
a Carmen, a Júnia, e os olhos da fé conseguem vislumbrá-los. Então, a gente queria dizer para esses amigos, com certeza, até qualquer dia. O Jornal de Araraquara, em qualquer formato, tem confiabilidade. Nesta edição da TV de Araraquara, que tem como gestor Robertinho Montoro, vários pronunciamentos de amigos do Desante, todos falando durante a homenagem, festejando a vida, a trajetória de um grande e respeitado agente político. A gente tem essa amizade aí há 35 anos, e para nós é um prazer ter aqui o seu Valdemar Desante, ter o Coca, ter o Agostinho, o Toninho, o Marcelo. É todas aquelas pessoas que toda semana marcam o ponto no restaurante do Cidinho. O que é? Desde quando o Cidinho era um boteco, que vem aqui quando começou o Cidinho e está acompanhando o Cidinho até hoje. O Desante, ele é a mesma pessoa, ocupando o cargo público ou não ocupando o cargo público. É um ser humano decente, um ser humano que se preocupa com o próximo, que procura ajudar todo mundo, que respeita todo mundo. E ele, em sendo prefeito, vinha aqui no Cidinho, em não sendo prefeito, continua vindo no Cidinho, em sendo prefeito, tinha um grande grupo de amigos, em não sendo prefeito, continua com esse mesmo grupo de amigos. O que mostra que ele é um ser humano invejável, um ser humano valoroso, um ser humano notável. E isso orgulha todos nós, seus amigos. A amizade é a forma de se reverenciar aqueles inesquecíveis amigos. E amigos, como você já desde criança deve ter ouvido, são aquelas pessoas que se conhecem nas horas incertas. Esses são os amigos certos e por isso a reverência a eles deve persistir pela eternidade. A amizade é uma coisa assim, é uma raridade, é uma joia, é um presente, é um tesouro que nós temos dentro da gente quando a gente tem uma amizade sincera. Então eu valorizo muito as pessoas que são amigas. E amigo tem que ser na hora boa e principalmente na hora ruim. Esse é o verdadeiro amigo. E costumo dizer ultimamente por uma série de coisas que você não escolhe parentes, mas a amizade você escolhe, certo? Então, os amigos às vezes estão muito mais fora do seu laço sanguíneo do que dentro do seu laço sanguíneo. Preservo muito a amizade e sou daqueles fiéis. Quem é amigo, eu faço o que posso, o que não posso, e sei que a recíproca vai ser verdadeira. Tenho uma amizade com o Valdemar Desante, que foi prefeito de Araraquara por 14 anos, vereador por 20 anos e um mês. 21 anos e um mês, ele está aqui do meu lado corrigindo, né? E esse ser humano maravilhoso, né? Devotado à família, devotado aos amigos, né? Que ajuda todo mundo sempre que pode e tal. Então é um orgulho para mim ser amigo do Desante. Como ser amigo também do Augusto, Toninho Lorenzetti, tá aí o nosso querido advogado Marcelo Stella, né? Ser amigo teu também é uma honra, viu? Então a amizade é uma coisa importante no mundo que nós temos que valorizar muito. O Desante foi um político notável, é um ser humano maravilhoso e um amigo exemplar. E essa festa que nós tivemos na sexta-feira, em homenagem a ele, foi uma festa não só do Desante, uma festa dos amigos Desante e uma festa da cidade de Araraquara. Porque se existe alguém em Araraquara que tem muitos amigos, é Valdemar Desante. Eu queria pegar a foto que o Wilson Luiz, responsável pelo esporte do Jornal de Araraquara, está nos mandando do Desante com o bolão, a bola, a bocha, ele buscando o balim. E o Wilson está dizendo que era o esporte predileto do prefeito Valdemar Desante. Ei-lo numa jogada de mestre. Falando-se em jogada de mestre, o Desante, nesta foto que nós estamos apresentando aí agora, ele está na porta do Palácio Rubens Cruz, o Palacete Rubens Cruz, o Paço Municipal em homenagem ao ex-prefeito
Rubens Cruz, que foi indicado à vida pública pelo saudoso Rômulo Lupo. O Desante, com os seus amigos, entrando no Paço Municipal. E já para a última edição, último mandato político da sua vida, ele que depois daí encerrou a sua atividade. Isso na prática eleitoral, através das urnas, já que como político com uma história extraordinária, sempre lembrado pelos demais políticos que participaram das urnas democráticas. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O Valdemar Desante, toda semana, ele se reunia com amigos no restaurante Docidinho. Mesmo na hora do almoço, segundo os amigos do Desante, as broncas afetivas eram sempre bem-vindas. Essa bronca ele vai dar em você, você vai sentir, mas só que você vai continuar do lado dele. E isso um dia eu disse para ele: você pode me dizer o que você quiser, mas eu jamais deixarei de estar do seu lado. O Desante, ele é professor em dar broncas, né? Mas sempre broncas, como o Augusto colocou bem, broncas no sentido construtivo, né? Ele chama atenção, mostra o que está errado, e a gente que respeita muito ele, sabe da experiência de vida dele, né? Desante é um sábio, né? A gente procura ouvi-lo e mudar o rumo, né, naquilo que a gente não está correto. Mas infelizmente a gente nunca sabe, né? Sempre tem alguma coisa a aprender. E mesmo nessa mesa aqui, no correr de todos esses anos, eu aprendi muita coisa, não tenha dúvida nenhuma. Como vereador e como prefeito. Vereador, 21 anos. Um mês. O Desante é uma personalidade que também deve ser reverenciada como um dos grandes vultos, talvez até o maior vulto da história de Araraquara, porquanto não há outro político na história dessa cidade e talvez de muitas e muitas outras cidades que por 21 anos e um mês foi vereador e foi prefeito municipal por 14 anos e sai hoje na rua andando a pé pelas ruas da cidade de cabeça erguida e sendo sempre respeitada e reverenciada pelo povo da sua terra. Isso é a coisa mais linda que um homem pode deixar, o legado que uma pessoa, que um político pode deixar na sua própria história. Existe uma frase que diz: amigo não é o que chora junto, é o que evita as lágrimas. Isso eu aprendi muitos anos atrás. E nesse dia, nada mais justo de homenagear o Valdemar Desante, que ele é o verdadeiro amigo, ele é o verdadeiro educador e é um professor para mim dentro da política. Ele é um exemplo. Éramos 5 vereadores na época em que o Desante também era, na última legislatura, a vereador do Desante. Era o Dr. José Wellington Pinto, o Dr. Rubens Belardi Ferreira, um grande amigo, saudoso Rubens Belardi Ferreira, o Oswaldo Prano e o Carlinhos Manso, que eram, evidentemente, uma família de amigos do Desante. O Beto Calone, poeta, historiador, jornalista e compositor festejado, traz Flanando no Boulevard. Evito o sol descendo pela Rua 5, é assim que eu me sinto, flanando num boulevard. Se tô animado, tomo uma lá no Zinho, pois se eu tiver sozinha, arrumo alguém pra conversar. Então eu sigo, vou em busca da alegria, dou um pulo lá nas tia, lá pro lado do Caibá. Depois eu desço, passo aqui no 27 e descolo uma pitete, com vontade de casar. Moro na fonte, frequento o aristocrático, tenho lancha lá no Nauro e conta no Rei Bar. Mas sou nascido do lado de lá da linha, eu confesso, eu sou da vila, não tenho por que negar.
O Dessantes é lembrado carinhosamente pelo Coca Ferraz, uma fonte afetiva da homenagem ao líder carismático, honesto, simples e sempre aplaudido Valdemar Dessantes. Então eu escrevi em 20 minutos um artigo baseado naquilo que eu lembrava do Dessantes, e a repercussão foi muito interessante, muito grande. A população de Araraquara ligava para o Polese, passava e-mail, cumprimentando ele por essa matéria, lembrando desse nosso querido prefeito Valdemar Dessantes. Só para dizer, Dessantes, que esse ato simboliza que nós estamos valorizando um exemplo para a nossa juventude, um exemplo de homem público, de administrador, de prefeito, porque a nossa juventude precisa de exemplos, de homens sérios, honestos, que você foi e que você é. A sua pessoa, mesmo vivo, é um exemplo a ser seguido e imitado. E hoje, quando a classe política passa por tantas crises, você é uma pessoa que está incólume, intocável no que você foi. Em função da repercussão, nós poderíamos colocar isso dentro de um quadro e presentear o nosso prefeito Valdemar Dessantes para que ele guardasse, então, de lembrança esse artigo e a repercussão desse artigo. São várias fotos. E nós estamos aqui hoje para fazer a entrega desse artigo emoldurado por nosso prefeito Valdemar Dessantes. Eu sempre digo para os meus amigos mais íntimos, e você é um deles, que hoje a gente deve agradecer o Dessantes pela lição de vida, pela lição de moral, pela lição de dignidade que ele deu a todos nós, inclusive a você, que somos desde há muitos anos ligados a ele em função disso, quer ele seja prefeito, quer ele não seja prefeito, quer ele seja político ou não, e mesmo porque quando foi político, quando ocupou cargos eletivos, ele tinha os amigos, e esses amigos não esperavam e nunca exigiram e nem esperavam que ele pudesse favorecer alguém pessoalmente, jamais ele fez isso, e por isso nós somos amigos dele até hoje. Também queria somar aqui ao Coca, ao Massafera, essa singela homenagem que é promovida aqui pelo Jornal de Araraquara, e dizer que aqui estão Porsani, sempre vereador, o Malara, sempre vereadores que tanto ajudaram. Temos outras autoridades aqui que serviram ao município, o Santoro, Toninho Lorenzetti, o Augusto. Em suma, eu acho que aqui é uma coisa singela de amigos nesse ambiente que você frequenta há algum tempo, né? Do Cidinho, esse lugar maravilhoso, esse restaurante da nossa cidade, que é o restaurante do nosso amigo Cidinho. E dizer, Dessantes, que você é um inspirador de todos nós. Você nos inspira a como a gente deve se conduzir à frente de uma prefeitura, a como a gente deve resolver problemas que a cidade enfrenta, e o resultado está aí, né? Araraquara está retirando os trilhos porque você assim o quis. Desde 1977 que você lutou pela retirada dos trens do centro da nossa cidade. E hoje isso é uma realidade. A obra está praticamente pronta, depois de muita luta, de muito empenho, que se iniciou no seu último governo, e isso é um fato. E essa mudança urbanística, daqui o Coca, que é a nossa autoridade de mobilidade urbana, vai mudar totalmente a situação urbana de Araraquara. E nós devemos isso a Valdemar Dessantes. Devemos isso à sua visão de saber que isso tinha que acontecer em Araraquara. Que Araraquara não podia mais conviver com esse trem nos dividindo. E finalmente isso acontece, Dessantes. Por isso, este momento representa que nós temos que valorizar pessoas como você, como Marcelo Barbieri, como Coca, como Porsani, como Malara, que serviram esta cidade, deram a sua vida sem interesse. Por isso, fica aqui a homenagem em vida para você da cidade de Araraquara. Eu queria aqui te agradecer por tudo que você fez para a nossa cidade, para a nossa população, para o nosso povo, o Selmi Day que você desenvolveu, a cidade que você desenvolveu, as mudanças que você promoveu em Araraquara, que até hoje fazem parte do nosso cenário urbano e colaboram tanto para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Então é com muita alegria que eu vejo essa homenagem singela do Coca, do Polese, a entrega desse quadro, com essa mensagem que o Coca escreveu tão bem, do coração, escreveu com sentimento, e essas palavras aqui que o Massafera
também falou de maneira tão sentida, tão sincera e que reflete o que todos nós pensamos. Fico muito feliz, né? E durante toda a semana, depois dessa homenagem, ele tem estado muito alegre, muito feliz, né? E contado para todo mundo dessa homenagem. O Jornal de Araraquara, em qualquer formato, tem confiabilidade. O Ernesto Lia, ícone das artes plásticas, visitou o nosso estúdio e também deixou o abraço ao vereador-prefeito quando dá a homenagem. Eu acho que o Desante deve servir de exemplo, inclusive para a geração que vem vindo. Na minha opinião, ele foi um mestre na política. É uma pessoa muito séria. Uma pessoa que a gente se sente bem de estar junto. Eu não precisaria deixar patenteado aqui a admiração que eu tenho pelo Desante. Ele sabe, inclusive, que eu guardo ele aqui do meu lado esquerdo, não só ele, mas a dona Carmen também. Ele sabe muito bem disso. E eu tenho orgulho de ser amigo dele. O Desante vai falar sobre a surpresa que os amigos fizeram no restaurante do Cidinho. Mas é lícito, é salutar nesse momento falar que o Desante, ele instituiu aqui em Araraquara o Partido de Araraquara, o partido da região de Araraquara. Foi um movimento que, como bola de neve, foi engrossando, foi ganhando corpo e nós conseguimos fazer, depois de trevas da representação popular, na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara Federal, fazer os nossos candidatos vitoriosos. Foi um grande momento, uma espécie de voto distrital. E o partido da região de Araraquara, que hoje está meio cambaleante, ele está meio titubeante nesse momento que nós estamos esperando a Copa do Mundo para depois falar mais direta e objetivamente sobre a política representativa. Valdemar Desante, ele falou sobre a surpresa dos amigos, mas com aquela humildade de sempre, ele dizia, olha, se eu soubesse, não teria vindo no almoço. Mas ele foi para o almoço e ficou muito alegre, satisfeito com a homenagem feita do coração para o coração. Interessante, nós estamos acostumados a receber peças. E nos pregaram mais uma peça hoje na hora do almoço, através do Coca e através do Polésio. Eu tenho certeza que eles sabiam que se eu tivesse tomado conhecimento desta homenagem, eu não viria no almoço. Com certeza. Veja bem, gente, quando a pessoa chega a ser perfeita, ele tem já uma gratidão com o seu povo, porque não é fácil ser eleito prefeito. Principalmente quem foi vereador por 21 anos e um mês e chegou a ser prefeito e o foi por 14 anos. Hoje recebemos esta homenagem e queremos pura e simplesmente dizer muito obrigado a vocês. Vocês estão vivos e temos certeza que vão ficar vivos por muito mais tempo do que eu. Muito obrigado. É muito gostoso receber homenagem em vida do que morto. Porque morto, depois que for lá para baixo, leva uma rosa, leva um buquê, faz o nome do padre e acabou, 7 dias de perdão. Muito obrigado a vocês. Um abraço. O Lineu Carlos de Assis, ele também falou agora há pouco nesse bloco dos amigos do Desante, mas logo na quinta-feira, quando o ex-prefeito de Araraquara deu o último suspiro, ele mandou a seguinte mensagem: adeus, amigo Desante. Você é simplesmente decente. Araraquara perde hoje
um dos seus mais ilustres homens públicos. Valdemar Dessantes merece inúmeros adjetivos positivos, mas a marca da honestidade, além da sua capacidade realizadora enquanto homem público, foi intensa. Pena que pouquíssimos homens públicos deste país possuem a ética, o comprometimento com as causas populares como o Dessantes tinha. Foi vereador por 21 anos e um mês, prefeito por 14 anos. E como todos diziam, entrou pobre e saiu pobre da vida pública. Dessantes encarnou a figura que todos nós gostaríamos que tivesse na política brasileira. Foi-se um guerreiro, fica sua marca, que possa ser, pois, inspiradora daqueles que trilham por esse caminho. Adeus, amigo Dessantes. Você é simplesmente decente. E assina a mensagem Lineu Carlos de Assis. O programa de hoje foi realizado meio na esteira da tristeza, né? Exatamente porque com 83 anos, entrando num hospital para curar uma infecção no dedão, aí a infecção já acaba surpreendendo os pulmões, etc. e tal, e o Dessantes saiu do hospital morto. Então essa coisa a gente como humano acaba não entendendo muito bem, né? Acaba não entendendo muito bem. Mas a tristeza, ela se divide também com a alegria. A alegria de ver um cidadão vitorioso, simples, que tem toda uma vida, né, conhecida pelo povo araraquarense, venceu, foi um grande vencedor e sempre mostrando um coração solidário. Tanto que o pessoal aí fala unanimemente que até nas broncas o Dessantes era um paizão, né? Ou então um irmão mais velho, quando se lembra do Mário João Malara, ou do Dr. Augusto, advogado, que nos últimos tempos foi o grande filho, né? O grande companheiro do prefeito, sempre prefeito, Valdemar Dessantes. O Augusto, a gente precisa conversar um dia com ele para falar como que um ser humano dedica a sua vida, horas de lazer, horas até de trabalho, para cuidar de um cidadão chamado Valdemar Dessantes, que perdeu o núcleo familiar. Ele perdeu a Júnia, perdeu a dona Carmen, teria ficado sozinho em termos afetivos? Não, ele tinha os amigos, tinha alguns outros parentes, mas a grande realidade é que nesse momento foi de vital importância a dedicação, a extraordinária doação do advogado Augusto. Augusto, um exemplo de cidadania plena, de amor ao semelhante. Qual é a sua religião? Olha, a religião de todos nós tem que ser sempre o amor. Um grande abraço para o Augusto, que se notabilizou como amor ao próximo, amor ao semelhante, e foi de uma religiosidade extraordinária, dedicando-se ao Dessantes. E a gente queria, curtindo uma tristeza, né? Como todo mundo, quando se fala de alguém tão especial como Dessantes, mas encerrar a edição de hoje agradecendo a sua atenção. Foi com o coração aberto, fraternalmente aberto, que nós falamos sobre esta vida que indubitavelmente foi, continua sendo exemplar. Muito obrigado aos telespectadores e aos leitores do Jornal de Araraquara e até a próxima semana, se Deus quiser.